Um livro que tá todo mundo falando, um livro que já foi premiado, e aquele medo de ler e o livro não ser tudo aquilo que estão falando. Porém, isso não aconteceu quando eu li Torto Arado. Realmente o livro é uma das grandes coisas da literatura brasileira do momento. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livro e Café. Eu sou Francine Ramos e hoje a gente vai conversar sobre Torto Arado, um livro do autor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Gente, eu fiquei encantada com esse livro, eu virei a louca desse livro, eu saía de casa e carregava esse livro comigo porque eu não conseguia parar de ler. Não só por isso o livro é bom, é por muitas coisas, e eu tentarei falar um pouquinho sobre essas coisas que mais me encantaram nessa obra. É claro que se a gente for falar de tudo que temos para falar sobre Torto Arado, esse vídeo vai ficar gigante, então não é a ideia. Mas eu quis traçar aqui, até me organizei. Vocês pensam que é fácil fazer vídeo? Tem mais alguns cadernos aqui, muitas anotações que eu consegui me organizar para falar com vocês de alguns pontos que eu considerei assim fundamentais nesse livro e que mostram por que esse livro é tão genial. Mas pra gente falar de Torto Arado, acho que a gente precisa conhecer algumas coisas em relação ao autor do livro. Itamar Vieira Júnior, ele é um trabalhador do INCRA, um funcionário do INCRA. E por conta do trabalho dele, ele conseguiu conviver com as pessoas que acabaram se tornando fonte de inspiração para Torto Arado. Ele conviveu com trabalhadores rurais e, além dessa convivência, ele, por conta dos estudos universitários que ele faz, ele também estudou a fundo as mazelas, as dificuldades e toda a questão social e política que envolve os trabalhadores do campo. Então, quando a gente fala de Torto Arado, a gente não está falando só da história de duas irmãs, de Bibiana e Belonísia. A gente está falando também da história de um Brasil muitas vezes esquecido, mas que o autor conseguiu resgatar de uma maneira linda, mágica e extremamente poética nessa obra. Não é poesia, mas o enredo da história e tudo que permeia a vida das personagens que você vai encontrar aqui tem uma beleza única, uma beleza singular e algo que realmente você só vai entender lendo. Eu posso falar sobre isso, mas quando você ler você vai entender e ficará tão encantado como eu tenho certeza disso. O próprio autor fala que o Brasil, ele é feito de um Brasil profundo, ele fala disso, a gente precisa conhecer o Brasil profundo. E em Torto Arado você vai encontrar então esse Brasil muito profundo. O que é esse Brasil profundo? A gente precisa pensar também um pouquinho na história do Brasil. O Brasil e toda a questão da forma como os portugueses chegaram aqui, o que foi feito em relação à terra e quem se tornou os primeiros donos da terra, ainda refletem nos dias de hoje. Então, os personagens de Torto Arado aqui, eles vão traçar um caminho de se reconhecerem também nessa história. Não vai ser fácil, não vai ser simples, vai ser um caminho doloroso para todos eles e a gente como leitor vai acompanhar esse caminho, vai entender e se emocionar junto com os personagens dessa obra. E além da emoção, eu acho que a gente também vai sentir toda a dor, toda a raiva, toda a angústia desse povo que ainda está aí. Ele está falando nessa obra dos trabalhadores rurais, ele está falando dos quilombolas, ele está falando dos ribeirinhas, ele está falando de todo mundo que vive à margem dessa sociedade brasileira e que ainda está tão encharcada da dor e do sofrimento do que já foi feito no passado. Então, quando a gente fala de Torto Arado, a gente está falando de um povo que vive em sofrimento até hoje e que muitas vezes isso se perde no tempo. Aliás, a questão do tempo é algo que me prendeu muito nessa obra. No início da história, você tem uma ideia de que essa história ela está acontecendo num período muito distante do Brasil de hoje em dia. Porém, com o decorrer da história, conforme você vai conhecendo as famílias e essa comunidade que permeia toda a obra, você vai entendendo que, opa, peraí, é algo mais atual. E eu acho que isso foi muito inteligente do autor fazer. Por quê? Porque ele dá, então, essa sensação de que muitas pessoas no Brasil vivem como se o tempo não fosse marcado da mesma maneira que a gente. Então, mesmo com tanta informação, tanta tecnologia, tantas leis e tantas regras, essas pessoas elas estão além disso, elas vivem de uma outra forma. E elas vivem dessa forma por quê? Porque elas estão ainda sendo esmagadas por poderes
em relação à terra, em relação a quem manda, em relação a quem detém o conhecimento sobre o que pode, o que não pode, e também a questão delas permanecerem silenciadas e sem ser possível construir nelas esse desejo de entender o mundo para depois entender a si mesmo. Isso dá uma sensação ao longo da obra e a gente fica muito feliz quando percebe que esses personagens estão ali, então se reconhecendo. O autor do livro, numa entrevista, ele fala sobre isso. Torto Arado é um livro sobre permanências, sobre a necessidade de reconhecer o mundo em que a gente vive, a nossa realidade, para depois se reconhecer. Então, quando a gente lê Torto Arado, a gente percebe também os personagens trilhando esse caminho. Só que não é um caminho que vai acontecer de um dia para o outro. É uma geração após outra geração que vai se reconhecendo e a partir desse reconhecimento vai também entendendo o quanto o sofrimento colocado ali não é necessário, que existem outras formas. E aí entra a luta pela terra, entra a identificação com os próximos e entra também algo muito fundamental, que é essa compreensão sobre o Brasil e todas as suas particularidades, todas as suas diferenças. O Brasil, ele é de uma riqueza tão grande por muitos aspectos, mas também a pobreza, a miséria, ela tá ali em cada canto desse país e muitas vezes a gente nem percebe. A obra ela é dividida então em 3 partes. Você vai conhecer 3 narrações diferentes. A primeira narração é de Bibiana, então ela é a primeira personagem que você vai se encantar. A Bibiana ela vai contar então pra gente a história da família dela, desde a infância, momentos do que ela tá vivenciando ali, momentos em relação ao passado do seu pai, da sua avó e todo um universo ali vivendo da terra, da colheita, das casas feitas de barro. Os senhores para quem essa família trabalhava não permitiam que eles construíssem casa de tijolo, porque eles entendiam que a construção da casa de tijolo significa uma forma de dar a eles o direito a morar naquele espaço, porque é algo permanente. Então eles só podiam construir casas de barro e isso também diz muito sobre a condição dessa família em relação à terra, como se eles fossem ali só mais um ingrediente de algo que não pertence a eles. Mas a questão do livro, que faz esse livro fazer com que você leia sem parar, é que logo no começo uma tragédia acontece em relação a Bibiana e a irmã dela, que é a Belonísia. Essas 2 irmãs, então, elas vão formar um laço, não um laço afetivo, mas um laço de sobrevivência. É como se uma só sobrevivesse pela existência da outra e vice-versa. Uma precisa da outra. E aí essa história ela vai ganhando certos aspectos um pouco místicos para entender todas essas relações das irmãs com o externo. Ou seja, na narração da Bibiana, como depois na segunda parte que vai ser a narração da Belonísia, você vai então conhecer aspectos muito particulares dessas 2 irmãs, mas também uma unidade, como se uma complementasse a outra. E vai perceber que na narração de uma pode ficar certos buracos, não buracos por não compreender, mas por ser apenas um ponto de vista. E daí na narração da outra irmã é como se houvesse esse encaixe dos pontos de vista e a história vai ganhando mais corpo. Gente, isso é lindo! Então a gente precisa também falar que isso é possível por conta da força do enredo. É um enredo que vai te levando, fazendo você mergulhar na realidade daquele povo de um jeito a reconhecer aquela realidade que está sendo apresentada no livro e também percebendo que os próprios personagens estão aos pouquinhos também reconhecendo a realidade deles. Então é impossível você não querer continuar a ler. Os capítulos são bem curtos, eu acho isso muito legal porque ele vai dando um fôlego, porém é impossível você ler pouco assim. Eu lembro que em cada sentada eu acabava lendo 20, 30 páginas e só parava porque eu tinha alguns compromissos, porque senão eu ia devorar esse livro aqui muito mais rápido do que eu li. E também você percebe essa questão do desejo, né? É um desejo ali quase que camuflado pela essa realidade dura das irmãs. Mas tanto Belonísia quanto Bibiana, elas têm um desejo de permanecer, de cuidar e também de saber sobre o mundo em que elas estão inseridas.
Uma irmã, ela tem um lado mais racional de querer o conhecimento prático, o conhecimento em relação aos estudos. Uma das irmãs se torna professora. A outra irmã, ela tem mais esse desejo de entender a sua ancestralidade, de entender sobre a terra. O pai se torna uma figura que é essencial para ela se colocar no mundo dela, para ela aprender sobre o arado, para ela aprender sobre o cuidado com a terra. E essas duas irmãs então se tornam essa unidade, essa força que vai carregando a história de Torto Arado. E se a gente está falando também de um povo que precisa se reconhecer por conta de todo o sofrimento a qual eles estão inseridos e nem sabem que eles estão inseridos nesse sofrimento, a gente precisa falar também de violências que já são anunciadas na obra. Então você percebe que aquela história que está sendo contada vai chegar no campo da violência, e chega. Chega de uma forma muito dolorida, mas também de uma forma impossível de fugir. A partir do momento que esse povo reconhece que ele tem direitos, e esses direitos não são cumpridos, a partir do momento que esse povo reconhece que a terra é deles também, gente, vai dando uma agonia, um desespero, e tudo que vai acontecendo na obra, enfim, é dilacerante Torto Arado. E tem uma figura muito importante no livro também, que é o pai dessas duas irmãs. Ele é um líder dessa comunidade. Ele é um líder por conta da religião a qual essa família está inserida. Eles praticam uma religião chamada Jaré, que tem uma matriz africana, e o pai, ele recebe o tal dos encantados. Esses encantados são então espíritos, seres, né, que ajudam essa família e toda a comunidade a cuidarem de si e a entenderem sobre as mazelas que eles vivem, as dores que eles têm, e também a fé que vai girando em torno da realidade deles por conta desses seres. Os encantados e os momentos em que eles aparecem na história é algo que me deixou muito comovida. Eu, como uma pessoa nada religiosa, entendo que essas crenças e essa força merece um respeito e uma admiração incrível, porque diferencia tanto esses personagens das outras pessoas que entram na história só para fazê-los sofrer, e é como se, a partir dos encantados, essa família reconhecesse o próprio poder. Então é muito bonito isso, e eu acho que uma das partes assim mais lindas, não sei, tem tanta parte linda nesse livro, mas uma das partes mais bonitas é quando você chega na terceira parte. Lembra que eu comentei com vocês que são 3 narradores? Então, na terceira parte você vai ter um desses encantados narrando. Então assim, é como se você tivesse um foco muito próximo primeiro a Bibiana, depois você vai ter um foco muito próximo a Belonísia, e de repente você vai ter um foco um pouquinho mais distante, como se você estivesse olhando a história de cima e como se você estivesse recebendo um presente, uma oportunidade de ver o mundo como um ser, como algo divino, como um deus, como uma deusa, observando tudo ali, o que está acontecendo naquela história, e a natureza agindo, a força da natureza agindo para expelir tudo que quer destruir aquele povo, aquela região e aquela cultura e aquela força em relação ao desejo de melhorar de vida. E daí a gente fica se perguntando, né, por que Torto Arado é uma grande obra? Tem uma máxima na literatura que diz que os livros bons, eles não contam, eles mostram. E eu acho que Itamar Vieira Júnior fez um trabalho de mostrar aquilo incrível. E isso coloca a obra dele num campo assim muito bonito, e muito já se fala disso aqui se tornar um novo clássico da literatura brasileira. Eu também acho que vai muito nessa linha. Por quê? Por mais que ele esteja falando de uma história que a princípio qualquer pessoa vai ler e vai achar que é algo muito distante, ainda é a realidade do Brasil. Então, quantos povos a gente não sabe aí que diariamente ainda estão lutando por suas terras, ainda não possuem o direito à terra colocado em prática. Então ele fala sobre um Brasil muito real, um Brasil que está aí. E além disso, a forma como ele conta, essa força que ele tem na construção do enredo, essas personagens tão ricas, a linguagem que o autor usa, tudo isso vai colocando num combo que torna essa obra, gente, realmente incrível.
E assim, a forma como ele usa a tensão na história não é uma coisa boba. Ele coloca atenção ali em coisas muito reais, muito palpáveis em relação àquele universo das pessoas. Então é um livro que só cresce. Você lê e é tão bom, tão maravilhoso, que você fala, ok, eu acho que o livro vai nesse caminho aqui. Mas de repente as coisas vão acontecendo e ele vai subindo, e ele vai subindo, e ele vai subindo, e você vai ficando encantada, maravilhada, e dá vontade de sair correndo, gritar para as pessoas, pelo amor de Deus, leia o Torturado. Aliás, eu estou fazendo isso, já prometi o livro para umas 3 pessoas que eu conheço, porque é um livro necessário e acho que também é um livro muito pertinente para o momento. Como eu falei para vocês que parece que esse livro fala de um Brasil lá de trás, de repente você entende que não, ele está falando de uma coisa de agora. É um livro atemporal pela própria história em si que ele produz. Sabe, é um livro muito verdadeiro, é um livro muito honesto. Essa honestidade vem em relação às personagens, a como elas se relacionam ao meio que eles vivem, e também por meio da narração, é uma narração honesta. Essa narração que só mostra, né, que vai mostrando pra gente e a gente vai incorporando a compreensão sobre essa história junto com os personagens. É lindo demais. A forma como essas vidas se entrelaçam. Essas vidas vão se entrelaçando a partir da miséria, a partir da fome, a partir das injustiças que vão acontecendo a esses personagens. E tudo isso vai criando então essa tensão que deixa o livro maravilhoso. Então, sem dúvida, o livro ele é rico pela forma como Itamar Vieira Júnior interpreta o mundo e também pela forma como os personagens interpretam o mundo deles. E nós, como leitores, conseguimos acompanhar essa interpretação e criar a nossa própria interpretação. Então é um livro que conversa muito, não é um livro que está distante da nossa realidade, é um livro que está próximo por conta desse diálogo, essa conexão que o autor consegue trazer para o leitor. É uma obra muito grandiosa se você deseja conhecer o Brasil e todas as suas particularidades. O Brasil ele é feito de Brasis, como dizem. E aqui em Torturado você vai conhecer então mais um Brasil, e um Brasil muito necessário, um Brasil que clama por justiça ainda, um Brasil que clama por um espaço digno para viver ainda. Essa é a força de Torturado, além das grandes personagens, a grande construção da história do autor, a literatura que ele produziu aqui de extrema qualidade. E eu só posso dizer que bom que eu li Torturado, deveria ter lido antes, mas também acredito que tudo tem no seu momento certo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, aproveita para ler Torturado, que sem dúvida vai ser uma leitura transformadora para você. Esse é o vídeo de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, tchau!